Bom, nós estamos aqui para o nosso curso de especialização na Carta aos Romanos, tá bem? Hoje nós vamos aqui utilizar o recurso dos slides. Eu espero que vocês consigam enxergar bem aí esse recurso, que é o recurso dos slides. Tá bem? O primeiro slide está aqui para nós meditarmos no versículo de número 8. O segredo de agradecer a Deus pela fé de outras comunidades cristãs. O apóstolo Paulo diz para nós aqui: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. O apóstolo Paulo está ensinando nós que nós devemos ser agradecidos a Deus por nós não sermos os únicos trabalhadores do Evangelho. Nós não somos os únicos que estão trabalhando para Jesus. Não somos os únicos evangelistas. Nós não somos as únicas igrejas que salvam as pessoas. Existe um pecado no mundo religioso cristão, meus irmãos, chamado de exclusivismo evangélico ou exclusivismo teológico. É uma disputa que existe para saber qual de nós está certo, qual de nós está com o ministério correto, com a pregação correta, com a revelação correta. Nós queremos ter exclusividade diante de Deus. Esse é um pecado chamado também de orgulho denominacional. Orgulho denominacional quer dizer que a minha bandeira é que salva, a minha pregação é que santifica. Deus opera por meu intermédio e se eu não estiver presente, nada acontece. Paulo, o apóstolo, nos corrige desse pecado. Eu quero agradecer a Deus, diz o apóstolo Paulo, porque em todo mundo se ouve falar da vossa fé. Existe um segredo, meus irmãos, quando nós somos agradecidos a Deus, de nós não sermos os únicos trabalhadores do Evangelho. Nós não somos os únicos pregadores, não somos os únicos pastores, muito pelo contrário. Nós somos os trabalhadores da última hora, tá bem? Como trabalhadores da última hora, nós devemos lembrar da parábola do Senhor Jesus. A Bíblia diz: o reino dos céus é assim, ou é semelhante a um homem rico. Este homem rico, ele saiu às 5 horas da manhã e ele foi assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ele pegou e encheu o caminhão de trabalhadores e mandou todo mundo para a sua vinha ou para a sua seara. Quando foi mais ou menos por volta das 9 horas da manhã, ele foi no mercado de novo. Aí ele encontrou mais gente para trabalhar. Chamou essa turma, colocou no caminhão de boia fria e mandou eles para a roça. Quando era por volta mais ou menos do meio-dia, lá foi aquele senhor e de novo ele chamou mais trabalhadores e enviou para a seara. Quando era mais ou menos perto das 3 horas da tarde, lá vai ele para a praça e ele encontrou outros homens. E perguntou para eles: escuta, vocês estão o dia inteiro sem trabalho? E os homens disseram: é, Senhor, ninguém nos assalariou. Chamou o caminhão de boia fria, colocou todo mundo em cima e falou: vão trabalhar lá que eu vou pagar para vocês o que é justo, tá bem? Quando deu 5 horas da tarde, terminou o expediente. 5 horas da tarde. O Senhor da terra chamou os trabalhadores e chamou também o seu primeiro o chefe de obra, né? O responsável, e falou: comece a pagar o salário dos meus trabalhadores, mas comece dos primeiros, aqueles que chegaram aqui às 5 horas da manhã. Aí deu para eles o valor de uma diária. Vamos supor que a diária fosse R$250. Deu uma diária para eles. Aí daqui a pouco veio a turma das 9 horas, R$250 para cada um, uma diária. Aí veio a turma do meio-dia, uma diária. E veio a turma das 3 horas da tarde, uma diária. Aí o pessoal começou a ratear, dizendo: escuta, nós suportamos o calor do dia inteiro aqui, e chegou esse pessoal agora, quase 5 horas da tarde, e o Senhor os igualou conosco. Aí o Cristo explicou a parábola dizendo assim: olha, o que foi que nós ajustamos? Não foi um dia, uma diária? Então eu não estou te fazendo agravo nenhum.
Se eu quero dar a esses aqui tanto quanto eu estou dando a vocês, será que eu não posso fazer o que eu quiser com o que é meu? Recebe o que é seu e fica contente. Então o que acontece, meus irmãos? Nós não somos os únicos trabalhadores. O Evangelho do Senhor Jesus não permite exclusividade religiosa, nem para o ministro, nem para o ministrante, nem para o ministério. Não existe exclusividade para nenhum de nós, meus irmãos, porque a exclusividade única chama-se Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nem em cima nos céus, nem embaixo da terra foi dado autoridade para ninguém abrir o Evangelho, abrir a palavra de Deus. Convocado todo mundo foi, mas ninguém tinha competência nem dignidade para isso. Por isso, só há um nome que ocupa exclusividade diante de Deus: Jesus, porque nenhum outro nome há entre nós, humanos, pelo qual devamos ser salvos. Ao nome do Senhor Jesus deve-se dobrar todo o joelho dos que estão em cima nos céus, embaixo na terra e até abaixo da terra. Agora tem muita gente aí preconizando exclusividade de unção, de ministério, de vocação, de revelação, dizendo que é muita coisa. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, meus irmãos: cada um prove a sua própria obra para ver se já não está reprovado, e assim receberá a glória de Deus e não dos homens. Mas veja cada um como que faz o que está fazendo. Então aqui está o segredo, ó, o segredo de agradecer a Deus pela fé de outras comunidades cristãs. São muitas e muitas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo inteiro, pregando uma porção do Evangelho. E por que uma porção do Evangelho, meus irmãos? Porque o Evangelho, ele é denso, pesado, extenso, profundo, altíssimo, latitudinário, meus irmãos. O Evangelho, ele está para além das estruturas das denominações e dos ministérios. Não existe um ministério no mundo que consiga comportar a totalidade do Evangelho. O Evangelho é muito mais do que um ministério. É muito mais do que uma convenção de igrejas. É necessário trabalhadores de todas as horas, meus irmãos. É necessário trabalhador das 5 da manhã, do meio-dia, das 3 da tarde e das 9 da manhã. É necessário de trabalhadores, meus irmãos, no Japão, na Índia, na Indonésia, na África, no Canadá, na Europa inteira, no Brasil inteiro, nos rincões do Brasil. É necessário evangelista. É necessário pregadores, pastores, gente de Deus, meus irmãos, que estejam comprometidos com a palavra do Senhor. Por isso, quando a gente vê que tem ali mais uma porta se abrindo, era uma garagem, alguém guardava o seu carro, e essa garagem se transforma em um ponto de pregação para receber a igreja do Senhor Jesus. Ao invés da gente sentar a madeira, dizendo mais uma portinha se abrindo, com tanta igreja por aí, vamos imitar o apóstolo Paulo. Agradecer a Deus pela fé de outras comunidades cristãs. Ah, mas eu vejo tanta heresia sendo pregado por aí afora. Então vamos fazer o seguinte, meus irmãos. Primeiro vamos corrigir as heresias do nosso próprio ministério. Já que você gosta tanto de falar das heresias, eu falo, meus irmãos. Eu falo, mas não gosto. Falo, mas não fico dando nomes aos bois, dizendo fulano ou beltrano. Então eu faço a denúncia teológica dos desvios doutrinários, mas não atacando ministérios e muito menos pastores, porque eu não morri por ninguém, meus irmãos. Eu não derramei o meu sangue por ninguém, muito pelo contrário. Eu também sou banhado no mesmo sangue que a maioria e todos os pecadores. Amém? Estão me ouvindo bem? Então o que acontece, meus irmãos? Nós não temos por costume ficar atacando ministérios, ficar atacando pessoas. Agora, heresias é diferente. Só que antes de eu ficar combatendo as heresias dos ministérios, eu sei que tem heresias dentro dos ministérios aonde eu congrego. Então, já que eu quero ser profeta de Deus, denunciador das heresias de fora, começa limpando o chão da sala. Fala lá com o herege que assume o teu púlpito. Fala lá com o herege que entra pela live.
Mas o que vai acontecer com você se você denunciar publicamente as heresias do teu ministério? Você vai fazer isso uma vez só, porque da próxima vez você perde a sua carteirinha. Você nunca mais vai pregar em lugar nenhum. Então tem muita gente que é ousado para pregar heresias do ministério alheio, mas no próprio ministério não. O nosso Senhor Jesus, ele vai dizer para a gente o seguinte: retira, pois, a trave que está no teu olho, e depois cuidarás em tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Muito mais, meus irmãos, quando a gente começa a agradecer a Deus, porque nós não somos os únicos pregadores, mas que tem mais gente para trabalhar com a gente, nós cumprimos o que o Senhor Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque o campo é vasto, meus irmãos. A seara é gigantesca, mas poucos são os trabalhadores. Então o cuidado que a gente tem que ter é esse: Senhor, eu quero agradecer porque eu não peguei a minha garagem e transformei ela em igreja, mas o meu irmão ou meu vizinho fez isso. Dê graça para ele, Senhor. Levanta trabalhadores nessa igreja. Dê sabedoria para ele, Senhor, pregar a tua palavra. E comece a abençoar esses irmãos e irmãs, pioneiros e desbravadores deste chão chamado mundo, que precisa da plantação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Isso é um segredo, porque Deus sonda os nossos corações. E quando Deus percebe que você tem um coração agradecido pelo trabalho alheio, então mesmo Deus vai abençoar a ele e vai abençoar a você também. Nós não podemos ter ciúme ministerial, meus irmãos. Então tem alguns ministérios, eu fui visitar um ministério esses dias aí, e esse ministério é o seguinte: ele faz um trabalho social muito bonito dentro da comunidade. É um trabalho que ele sofre muito, sofre muito. E eu louvei a Deus. E por louvar a Deus, meus irmãos, por esses trabalhos que as igrejas fazem aí, constantemente o Senhor abre o coração dos irmãos, eles me convidam, e eu já participei de centenas de comunidades que não têm o mesmo costume que a minha igreja, meus irmãos, mas ali o Espírito Santo se manifesta. E muita gente vai chegar na casa do Pai por causa desses irmãos, que muitas vezes são perseguidos até pelos grandes ministérios. Pertencer a um grande ministério pode ser uma armadilha para muita gente, meus irmãos, porque fica julgando os pequenos ministérios, tá bem? E Deus não nos chamou para julgar os pequenos ministérios. O Senhor nos chamou para nos unirmos em oração. Então, é a recomendação que o apóstolo Paulo nos passa pela carta aos Romanos. Eu não plantei a igreja de Roma. Paulo não plantou a igreja de Roma. Quando foi que a igreja de Roma nasceu? Ela nasceu no dia de Pentecostes, porque lá estavam muitos forasteiros romanos no dia de Pentecostes. E quando eles voltaram para Roma, levaram o evangelho e plantaram a igreja lá. Quer dizer, a gente não sabe como que o trabalho começou, quem começou o trabalho, o quanto que ele sofreu, o quanto que ele chorou, o quanto que ele orou, o quanto que ele jejuou, e a gente vê a igreja florescendo, e ao invés de agradecer a Deus pelo sofrimento e o investimento daquele missionário, daquele apóstolo, daquela pessoa que plantou a igreja, a gente começa a criticar. Pois então, meus irmãos, nós vamos pagar um preço por causa disso aí. Como que é esse pagar preço? Nós mesmos vamos ficar privados da graça de Deus em participar das altas fronteiras do Evangelho. Muito pelo contrário, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele queria ir pregar na igreja de Roma. Então, se você quer ir pregar em outros ministérios, para outras pessoas, não fique criticando, muito mais pela internet, Facebook, YouTube. Vocês veem, meu irmão, que tem gente que ele é desfavorecido da graça de Deus e eles ficam perseguindo a igreja do Senhor no mundo inteiro. Como eles não conseguem fazer isso fisicamente, fazem isso pelas redes sociais. Nós que estamos estudando, meus irmãos, eu peço aos irmãos, se alguém praticasse isso, não pratica mais. Quando você for falar sobre algum problema que existe em algum ministério, fale em tese, tá bem? Em tese. Você abre a palavra de Deus e você explica a palavra de Deus. E deixe que a palavra de Deus faça a correção necessária, para não acontecer de você ficar perseguindo pastor e ministério sem necessidade. Deus não nos chamou para isso, tá bem? Bom, que a graça do Senhor esteja com todos em nome de Jesus. Hoje nós temos bastante slides e bastante caminho pela frente. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa, tá bem, meus irmãos?